eu admiro cada um de vocês, somos amigos, né? Rafael, o Ezequiel Gomes também, então eu quero ver boa noite. Boa noite, Rafael, Ezequiel Gomes. Boa noite, meu amado, como é que você está? Tudo bem, melhor ainda aqui com a sua presença. Eu quero, de uma forma particular, te dizer um obrigado, cara, porque você é muito humilde, uma certa feita num programa de televisão aí do meu amigo Zeca, você mencionou o meu nome, mencionou a Arena Apologética, ó, beijo pra você, cara, de verdade. Fiquei muito feliz, emocionado com isso, tá? Muito obrigado, Ezequiel. Rafael, inclusive, também. Como? Foi no debate entre eu e o Rafael, Foi inclusive. no debate entre vocês dois, né? Então eu agradeço de verdade mesmo por isso, tá? Em nome de Jesus. Professor Rafael Rocha, também quero ouvir o seu boa noite. Admiro muito você que tem que ser aplicado no campo do grego, do hebraico, né? Tem que ser aprofundado aí, tem que ser eximado aí, né? Acho que eu conjuguei corretamente, ser eximado, né? Boa noite, meu nobre. Graça e paz, boa noite, Elton, boa noite, meu amigo Ezequiel Gomes, boa noite, com carinho. Estamos aqui, né? Não era para mim estar aqui. Hoje eu fui preencher a vaga aí da falta do debatedor que desafiou aí, o pastor Ezequiel Gomes. E eu, na verdade, eu estou esses últimos dias propondo não debater mais. Eu comecei a me desanimar de debate porque eu acho que o Ezequiel vai me entender, né? A gente passa muito tempo, Ezequiel, estudando, pesquisando, se esmerando, tentando extrair das escrituras as pérolas mais profundas, que só é feito por pesquisadores sérios, e as pessoas pegam essas pérolas, desdenham, fazem chacota, desvalorizam, não passam pelos mesmos caminhos que a gente passa para fazer as afirmações que a gente faz. E aí eu fico como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né? Dizendo, não dei as coisas santas aos cães e nem lancei vossas pérolas aos porcos, né? Para que, voltando-se contra vós, vos espedace. Então, é muito complicado, né? Por exemplo, hoje, o que é que a gente está fazendo aqui na Arena Apologética, Elton? E eu preciso pontuar para os internautas, não só do Arena Apologética, mas do meu canal, que provavelmente possa estar aqui me assistindo, do canal do pastor Ezequiel Gomes. Pessoal, quando vocês verem um debate ou um diálogo entre estudiosos, levem isso em mais alta consideração, e porque a gente fala coisas aqui que muitos dizem, meu Deus, e tal, tipo assim, pessoal, e por isso que eu desanimei de debate, e hoje eu acho que vai ser mais em forma de diálogo, né, sobre essas questões, mas obrigado, boa noite. Maravilha. 3 minutos para a sua apresentação, professor Rafael Rocha, seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser, rufem os tambores, que comece o debate entre essas duas feras. Tempo na tela, pode começar quando quiser. Beleza, dá para tirar esse tempo na tela aí, Elton, colocar mesmo aí o vídeo da gente aí? Não fica muito legal assim, não. Isso. Coloca aí, quando chegar a hora do pastor, bota o rosto dele em destaque. Vou pausar o seu tempo. Inclusive, eu particularmente, eu valorizo muito isso. Eu deixo na tela só para o público ver que o seu tempo está iniciando. Não, mas fica legal, não. Falas, eu com certeza eu vou colocar você em proeminência, tá? Isso aí é só uma questão de dinâmica de câmera mesmo. Então, tempo na tela, professor Rafael Rocha, fique à vontade, comece quando quiser. Bom, beleza. Hoje eu estou aqui, né, para substituir o debatedor acerca do que seria a defesa não do aniquilacionismo, como defende o Ezequiel Gomes, mas praticamente do tormento e da punição contínua dos mortos ímpios, né? E, obviamente, a gente tem inúmeros textos que podem evidenciar essa continuidade no sofrimento, está lá em Daniel 12:2, está lá no texto de Mateus 25:46, está lá no texto de Apocalipse 20, versículo 10. Então, nós temos inúmeros textos que, de fato, dão a entender que existe uma continuidade linear, gradativa, no sofrimento e no tormento. E, inclusive, quando a gente percebe, né, com fundamento nos originais gregos, inclusive no sofrimento, por exemplo, do rico, da parábola do rico e Lázaro, que já foi o que a gente debateu entre o Ezequiel e eu, lá no programa Vejam Só, da Rede TV, lá eu defendi a questão de uma continuidade linear no sofrimento do rico. O rico estava não aniquilado naquele momento,
mas ele estava em tormentos. Então, nós temos ali na perícope da parábola do rico e Lázaro, de Lucas 16, e em muitos outros inúmeros textos, uma continuidade linear no sofrimento e não uma aniquilação. Obviamente, ainda no meu introito, apresentando aqui, inclusive, uma obra muito básica, que é todo mundo pode ter uma obra como essa, que é o Manual Prático de Teologia, que fala, inclusive, sobre essa questão da proposta da doutrina, né, do aniquilacionismo, e diz que a teoria da aniquilação dos ímpios, também chamada de mortalidade condicional, é bem menos atraente que a do universalismo, pois prega a mortalidade natural da alma humana, a imortalidade seria conferida somente aos crentes em Cristo. O argumento principal dessa doutrina baseia-se no significado dos termos morte e perdição, que, obviamente, estaremos ali trabalhando no decorrer desse diálogo, desse debate. Então, a pergunta que eu faço para o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Ezequiel Gomes, o senhor fundamenta em qual texto é a sua base para a fundamentação de um aniquilacionismo? Os textos que você tem trabalhado, os textos que você pode, de fato, nos apresentar para fazer a defesa da sua teologia, né? Então, gostaria muito de saber do senhor. Ok, lembrando que esse é o tempo apenas da apresentação, depois você terá o tempo da pergunta. Professor Ezequiel Gomes também poderá dispor de 3 minutos para suas apresentações. Tempo na tela. Bom, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. E eu entendo perfeitamente, Rafael, quando você fala do desafio do universo dos debates, né? De não jogar pérolas aos porcos. E esse é um aspecto um pouco complexo, assim. Eu acho que a gente não pode desprezar aquilo que Jesus ensinou nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, a gente aprender a dialogar e conversar e debater é uma coisa importante, uma vez que, né, faz parte um pouco até da gente aprender a se amar, a se respeitar, mesmo que haja divergências. Claro que, às vezes, há uma imaturidade das pessoas no que tange a essas coisas, e a gente deveria tentar melhorar um pouco o clima em geral, né, no que tange ao universo dos debates. Mas eu entendo, assim, que a teologia é uma coisa apaixonante, né, Rafael? E a gente estuda, entende, e aí, às vezes, a gente é muito apaixonado por aquela nossa visão, e quando a gente vê uma visão contrária, algumas pessoas, de fato, perdem um pouco o respeito, o amor, enfim, e fica um clima um pouco ruim mesmo, eu concordo contigo. Eu também já pensei um pouco em parar. Mesmo o semestre passado, eu praticamente não debati um pouco por causa desse clima em geral. A gente, como adventista, também sofre uma ampla gama de questões de, enfim, acusações variadas por causa das questões de forma geral. Mas tudo bem, faz parte, é do jogo, e acho que a gente pode dar um bom exemplo aqui essa noite, isso é o mais importante. Quanto ao debate, eu vou responder a sua pergunta na hora que chegar, né, o momento da resposta. Mas o aniquilacionismo está muito bem alicerçado no texto bíblico, né? Tanto em textos quanto em contextos. Existem alguns poucos textos, eu diria, na visão contrária. Você mesmo citou aí Daniel 12, Mateus 25, Apocalipse 20, Lucas 16. Mas eu poderia citar dezenas, centenas de textos bíblicos na direção oposta, o que não quer dizer que a Bíblia se contradiz, mas o que realmente existe é aquilo que a gente sempre fala, assim, né? Existem textos bíblicos a serem tomados mais literalmente e outros a serem tomados mais simbolicamente. Isso não é porque eu quero fazer esse corte. É porque, de fato, a Bíblia existem textos literais e textos menos literais. Vamos pensar, existem parábolas, existem cânticos, existem poesias, existem hipérboles e coisas do tipo, figuras de linguagem. E se você tomar literalmente, você acaba também tendo problemas tanto práticos quanto teológicos. Também não quer dizer que eu sou a autoridade final que vai decidir qual texto deve ser tomado literalmente, qual texto deve ser tomado de uma forma mais simbólica, mas é importante que todos aí já entendam que essa é uma grande discussão por detrás das discussões sobre a imortalidade da alma e o destino eterno dos ímpios, e se Deus quiser, com o passar do tempo no debate, a gente vai conseguir esmiuçar e esclarecer dentro dos limites do tempo. Maravilha, parabéns aos dois debatedores pelas apresentações. Professor Rafael Rocha, você pode dispor agora de 1 minuto e 30 segundos neste primeiro bloco para fazer a sua primeira pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade.
Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao pastor Ezequiel Gomes, como ele analisa o texto de Apocalipse 20:10, que fala sobre um tormento que é, obviamente, realizado para os ímpios que serão lançados, obviamente. E aqui, só pegando o texto bíblico aqui, eu vou pegar aqui a Bíblia em português, hoje eu vou ser mais simples do que de costume. Tá? Geralmente eu uso o texto hebraico, uso tudo, um bocado de coisa, mas hoje eu vou pegar a Bíblia aqui normal e diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta. O texto deixa entender que antes do diabo ser lançado no lago de fogo, o próprio texto diz que tanto a besta, que é o anticristo, e o falso profeta já estão dentro do lago de fogo e não aniquilados. Não aniquilados. Mas, diz o texto, onde já se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados. E é uma coisa interessante que essa palavra, no grego, fala realmente de castigo, de açoite, de sofrimento, mas não fala sobre aniquilação, né? Você poderia usar e analisar as citações de inúmeros lexicógrafos que poderiam descrever que o termo grego usado para atormentados não é aniquilados. Não tem nenhum texto, nenhum lexicógrafo que usa a expressão. Então, a pergunta que eu faço, como explicar o tormento ali contínuo da besta e do falso profeta, que já estavam não aniquilados, mas atormentados anteriormente ao Satanás ter sido lançado no lago de fogo? Como você entende esse texto? Maravilha. Para professor Ezequiel, você tem 5 minutos para a resposta. Fique à vontade, tempo na tela. Show de bola. De fato, Rafael, essa é uma pergunta muito boa e muito complicada de se responder, especialmente no contexto de 5 minutos, porque a gente já vai para o livro mais difícil da Bíblia, para um texto complexo nas questões, mas eu não vou me furtar a respondê-lo. O livro do Apocalipse, ele de fato é um livro que, de alguma maneira, é o ápice da revelação e que traça de uma forma simbólica e poética um monte de questões desde o início da Bíblia até, né, o seu fim. Você tem no livro do Apocalipse inúmeras indicações de textos do Antigo Testamento, também algumas alusões a questões do Novo Testamento, como a própria pessoa de Cristo e tudo mais. Então, eu estou evocando isso só para dizer que não pode haver nenhuma contradição entre o livro do Apocalipse e o restante da Bíblia, no que tange ao Antigo e ao Novo Testamento. A narrativa de Apocalipse capítulo 20, ela é uma das mais debatidas da história da teologia, que tem que ver com o milênio, e a cena que você evoca, ali a cena do capítulo 20, versos 7 a 10, o texto bíblico diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Primeiro ponto importante de destacar é que o texto, vamos trabalhar com a hipótese de que de fato pregue um tormento eterno. Esse tormento eterno, ele é direcionado a 3 entidades, nenhuma delas humana: diabo, besta e falso profeta. Ainda que alguém pudesse dizer que ou a besta é um ser humano, ou o falso profeta é um ser humano, ou a besta é um sistema composto de seres humanos, e o falso profeta é um sistema composto de seres humanos, o fato é que somente o diabo e o ser humano, que é a besta e que é o falso profeta, ou os seres humanos que fazem parte dessa entidade que é a besta e o falso profeta, é que seriam atormentados pelos séculos dos séculos. Essa não seria uma descrição do destino de todos os ímpios, de toda a história, em todo tipo de contexto. Por que é importante destacar isso?
Porque, em geral, a pessoa que crê no tormento eterno, ela crê que todo ser humano tem uma alma imortal, que todo ser humano não salvo vai ser atormentado pelos séculos dos séculos, e não é exatamente isso que o texto que você propõe diz. Aí, talvez a gente possa discutir um pouco sobre isso lá em Apocalipse 14, mas também ali essa imagem semelhante é direcionada àqueles que adoram a besta e recebem a marca, o número do seu nome, também não é uma coisa geral. Então, nós teríamos esse destino específico unicamente a algumas pessoas, não a todas as pessoas, não a todos os ímpios, que inclusive estão contemplados no verso 9. Essas pessoas que são ressurretas após os 1000 anos, conforme a narrativa do capítulo completo, elas são ressurretas, elas fazem parte da segunda ressurreição, porque os santos ressuscitam na primeira ressurreição. E o que acontece? Elas marcham até a cidade santa Nova Jerusalém, que vai ser descrita depois em Apocalipse 20, sitiam a cidade, o acampamento dos santos, e como que o destino dessas pessoas é descrito? E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então a ideia é que esta parcela de ímpios, o destino ao qual a Bíblia descreve eles tendo nesse contexto, é serem consumidos, não serem atormentados pelos séculos dos séculos. Então, no máximo, se você quiser tomar a leitura como você faz, você poderia pregar o tormento eterno de alguns seres humanos, que compõem a besta, o falso profeta, seja um ser humano ou mais, e aqueles que recebem a marca e o nome da besta lá em Apocalipse 14. Fora estas pessoas, que inclusive vai ser a maior quantidade de ímpios que existiu em toda a história humana, desde Caim até o último, eles teriam um destino diferente. Eles ressuscitariam na segunda ressurreição e iria cair fogo do céu para os consumir, não para os torturar eternamente, como se fossem almas imortais que não podem ser mortas e destruídas de forma nenhuma. Mas óbvio que a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas em 5 minutos é o que dá para fazer. Maravilha. Professor Rafael Rocha, se você não concordou com a resposta, você tem 5 minutos para réplica, tempo na tela. Beleza. O pastor Ezequiel Gomes apresenta uma impossibilidade de uma incongruência e uma contradição entre os textos bíblicos e, obviamente, isso deve ser levado em consideração, porque se há uma continuidade linear no sofrimento de um ímpio e, ao mesmo tempo, fundamentado por textos bíblicos, também existe uma outra possibilidade, que é a aniquilação dos mesmos. Então, nós temos textos bíblicos diferentes, com termos gregos diferentes, para designar situações diferentes para os ímpios em tormento. Alguns ímpios serão atormentados continuamente, enquanto outros ímpios serão, de uma certa forma, aniquilados. E o que ele deixou claro na fala dele é que esse tormento que estava sendo realizado no Lago de Fogo era um tormento contínuo, linear a Satanás, pelo fato de Satanás ser um ser espiritual, não ter corpo. E ele deixou isso claro. No entanto, o próprio texto de Apocalipse 20:10 diz que onde já estão a besta, que é um homem, tá? A besta é um homem, uma referência ao anticristo, e o falso profeta também é um homem com corpo humano, sendo lançado em um lugar, né, de tormento, e que o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, onde eles já estavam sob estado de tormento. Uma coisa interessante, que em próprio esse texto ele está profundamente coadunado, ainda dentro do contexto, com o Apocalipse 21:8, diz que quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No entanto, nós percebemos que o lago de fogo e a segunda morte é o tormento dos ímpios, né, que não estão escritos, obviamente, no livro da vida. No entanto, esse texto ele está relacionado, dentro da teologia sistemática, com Mateus 25:46. Mateus 25:46 nos diz uma coisa interessante, que Jesus fala sobre um tormento preparado para o diabo e seus anjos. E quem é aqueles que seriam lançados nesse tormento? É como se corpos, pastor Ezequiel Gomes, aqui que está o problema, é como corpos humanos irão compartilhar do mesmo sofrimento de seres espirituais que não podem ser aniquilados. Se uma pessoa lançada no lago de fogo por ter um corpo humano, e tem que ser entendido muito bem esse corpo humano da segunda ressurreição dos ímpios, esse corpo dos ímpios
será, obviamente, semelhante ao corpo imortal dos justos, ou ele é um corpo espiritual, é um corpo humano que desfrutará de um certo tormento ou será aniquilado. O problema é que seres espirituais como o diabo e seus anjos serão atormentados continuamente no lago de fogo, e por não terem corpos, não tem como serem aniquilados. No entanto, existe alguma coisa que nos chama a atenção, porque os corpos vão desfrutar de um tormento semelhante a seres espirituais. Então, esses corpos não podem serem pulverizados. Esses corpos não podem serem, na verdade... Olha como diz aqui a questão. Ó. E diz aqui, e o capítulo 46, né? Cadê aqui? Só para pegar aqui, também apartai de mim, está aqui, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós temos aqui um paralelismo de sentença muito parecido com Daniel, capítulo 12, versículo 2. Então, nós precisamos, pastor Ezequiel, analisar, obviamente com calma, com cautela, que tipo de tormento é esse que seres humanos com seus corpos ressuscitados na segunda ressurreição irão desfrutar de um tormento aonde também estarão atormentados o diabo e seus anjos e não aniquilados. Então, isso deve ser levado em consideração, e eu acho que ficou faltando isso na sua primeira fala. Eu acho que, obviamente, com o tempo do nosso diálogo e do nosso debate aqui, o senhor irá discorrer melhor sobre isso, e irá poder fazer explicações acerca dessas questões. Então, esse, no momento, é a minha fala com relação a isso. Eu acho que ficou esta lacuna a ser explicada de forma mais profunda, e, obviamente, agora eu deixo aí com o senhor a continuidade da sua fala. Maravilha. Nessa ocasião, o professor Ezequiel poderá fazer a sua pergunta na parte B do primeiro bloco, dispondo de 1 minuto e 30 segundos. O seu tempo já está na tela, fique à vontade. Seu áudio está desligado. Oh, desculpa. Rafael, quando Jesus fala a respeito do temor a Deus que a gente precisa ter, ele fala que é para a gente temer a Deus que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Mateus 10, 28. O verbo polimi, ele é legitimamente traduzido como exterminar, aniquilar, matar, destruir. Também existem acepções mais leves, né, como perder, etc, etc. Mas o fato é, dentro da minha leitura, Mateus 10, 28, Jesus em pessoa promete aniquilação do corpo e da alma das pessoas no inferno. Como que você lida com esta declaração absolutamente explícita e direta de Cristo no que tange a esta questão, que inclusive está em harmonia com todos os outros demais textos bíblicos que falam da aniquilação dos ímpios no Antigo e no Novo Testamento? Maravilha. Você entendeu a pergunta, professor Rafael? Entendi. Para 5 minutos, fique à vontade. Bom, essa palavra grega citada no texto supracitado pelo pastor Ezequiel, pode sim, não vou ser um desonesto intelectual, pode sim significar aniquilação, mas nesse texto aí, né, que podem fazer perecer, o texto perecer tem um sentido de destruir alguém. E destruir alguém não é fazer com que essa pessoa deixe de estar existindo, deixe de existir em um dado momento como se tivesse sido praticamente aniquilado, pulverizado, entrando no processo de inexistência. Então, o que você defende é que Deus, ele tem o poder de não somente destruir a alma como o corpo, mas é engraçado que essa palavra, vamos pegar aqui o termo, Deus tem o poder de aniquilar a alma e o corpo, correto? Beleza. Só que nós temos vamos falar aqui do primeiro estado intermediário, que é a primeira morte, e o estado intermediário, e depois a segunda morte, que é o lago de fogo. Na primeira morte, não é a segunda morte, é a primeira, o corpo não é aniquilado. O corpo volta ao pó,
volta ao pó, e mesmo depois de anos, né, o corpo, obviamente, vira pó, mas ainda existem elementos de existência. Você vê lá cabelo, você vê lá os ossos de um corpo morto na primeira morte. Ora, a primeira morte, ainda você é capaz de fazer a exumação de um corpo morto e ainda fazer a identificação de DNA por arcada dentária. Por quê? Porque na primeira morte ainda fica os resquícios da existência do morto, na primeira morte. Obviamente, essa primeira morte acaba deixando, de uma certa forma, uma alusão alegórica e figurada para descrever o que também seria o estado da segunda morte. Essas pessoas continuariam também tendo uma essência de existência na segunda morte, mas uma essência de existência em humilhação, como a primeira morte nos deixa. Porque a primeira morte, o que é que diz lá? Um texto que você muito usa, né? A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Beleza, o homem pecou e tem como salário do pecado a morte. Só que o corpo, voltando ao pó, ainda tem elementos de existência daquele corpo, independentemente de alguma parte daquele corpo ter virado pó. Mas o corpo inteiro, os cabelos, os ossos, não se desintegrou. Então, acreditar que na segunda morte a alma, né, e o corpo dos ímpios serão praticamente desintegrados, aniquilados, pulverizados, sem nenhum estado de consciência e continuidade, né, de tormento, praticamente não faz jus à verdade, por exemplo, de Daniel 12:2, que diz que os justos irão para a vida eterna, enquanto os ímpios irão para o castigo eterno. Ou seja, existe um peso eterno de recompensa, e esses salvos estarão, de uma certa forma, existindo continuamente, eternamente, em um dado lugar, enquanto também os ímpios estarão sofrendo continuamente e existindo, ainda que esse estado de existência, né, tanto para o Elton, para o Ezequiel, como para os internautas, esse estado de existência seja um estado de humilhação, né? Então, esse texto aí, fazendo perecer tanto o corpo como a alma, e aí é uma coisa até interessante, porque a Bíblia fala, Deus ele usa nos evangelhos, Jesus usa nos evangelhos, uma linguagem dicotômica para a antropologia humana, corpo e alma. Ora, se o homem ele é o todo, por que tal citação, por que tal expressão, né? Deus disse mesmo, e Deus tem um poder para destruir o homem, pronto. Ou tem um poder para destruir a alma, pronto. Mas ele usa a expressão o corpo e a alma. Então, eu acho que a gente deve, na verdade, refletir teologicamente um pouco mais sobre isso, chegar a elevados níveis de percepção e de iluminação acerca do que, de fato, os textos bíblicos querem nos propor, e, obviamente, a gente vai começar a ter desdobramentos teológicos mais interessantes nessa direção, pelo fato de que existem textos que não conseguem tirar o homem do seu estado de existência, ainda que seja um homem condenado ímpio, porque a gente não percebe inexistência lá na parábola do rico e Lázaro sobre o rio. Maravilha. Professor Ezequiel poderá fazer uma réplica, dispondo de 5 minutos. Fique à vontade. Veja, Rafael, o texto bíblico é absolutamente claro e explícito. Temei aquele que pode aniquilar o corpo e a alma no inferno. Eu estou aqui me permitindo traduzir o termo como aniquilar, uma vez que você mesmo trouxe a ideia de que há sim a hipótese de que o termo signifique isso. À luz dessa hipótese, surgem muitas questões interessantes. Mesmo que a gente não precise ser taxativo na tradução do termo, porque, de fato, o termo pode ser traduzido de outras formas, a ideia, basicamente, é que Jesus pode aqui estar afirmando que você deve temer a Deus, que pode aniquilar o corpo e a alma no inferno. Agora, o que poderia impedir essa interpretação? A crença de que o corpo e a alma são inaniquiláveis, vamos colocar desta forma. Que é impossível aniquilar corpo e alma do ser humano. Como se corpo e alma do ser humano fossem imortais.
Entretanto, essa não é a linguagem bíblica, nem em relação ao corpo, nem em relação à alma. Acho que não precisa defender aqui que o corpo humano é mortal, mas muitos se deparam com a ideia da alma imortal. Mas como você mesmo disse, né, o texto bíblico não tem nenhum problema em traduzir os termos, tanto no hebraico quanto no grego, em um conceito de algo que se envolve em morte, a nefesh, a psique. Elas estão ameaçadas de morte e morrendo o tempo todo no Antigo Testamento, na Septuaginta e etc. Poderíamos citar dezenas e dezenas e dezenas de textos. E não existe nenhum texto que diga que o corpo e a alma são impossíveis de morrerem. Mesmo a parábola do rico e do Lázaro não trata as coisas nesses termos, né? O termo psique, alma, não existe em Lucas capítulo 16. Um outro ponto importante é que Jesus vai defender que a Escritura não pode falhar, lá em João capítulo 10. E a Escritura ela é absolutamente cheia de alusões à aniquilação dos ímpios, né? E se a aniquilação dos ímpios fosse uma heresia, uma mentira, a Escritura não só poderia falhar, como seria falha, né? Então, por exemplo, Salmo de número 37, verso 9. Porque os malfeitores hão de ser exterminados. Verso 10. Mais um pouco de tempo já não existirá o lugar do ímpio. Verso 20, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como visto das pastagens, serão aniquilados e desfarão em fumaça. Estou lendo a tradução Almeida, revista atualizada, segunda edição. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem ele amaldiçoa. A descendência dos ímpios será exterminada. Inclusive, em inúmeros outros textos, em inúmeros outros livros da Bíblia, né? Um dos meus textos prediletos está lá em Obadias, verso 16, que é um texto interessantíssimo, né? Que diz assim, que eles serão como se nunca tivessem sido. Você está dizendo que existe uma ideia assim, de que o morto morre, mas sobra um pouquinho, então a alma vai morrer, mas vai sobrar um pouquinho de alma sendo torturada por lá. O texto diz o contrário. Serão no futuro como se nunca tivessem existido. Antes de existir, ninguém existia, nem pedaço de osso, nem de cabelo, nem de nada. Assim serão os ímpios, conforme diz a linguagem bíblica, Rafael. Não é a da Ellen White, não é a minha invenção, entende? E o que acontece? Diante disso, quando Jesus Cristo ameaça as pessoas de que Deus pode matar, destruir, aniquilar o corpo e a alma deles no inferno, Jesus Cristo evita em absoluto esta noção de que corpo e alma existem ou existirão de maneira impossível de ser destruída, como se tivessem vida em si mesmos. Quando Jesus vai falar a esse respeito, ou quando Paulo vai falar a esse respeito em 1 Timóteo capítulo 6, por exemplo, nós temos os textos clássicos, né? Verso 10, que fala do único Senhor dos senhores, que é o único que possui a imortalidade, e habita a luz inacessível ao homem. A imortalidade não é algo que pertence aos seres humanos, ou a todos os seres humanos, muito menos aos ímpios pecadores, né? Nem aos justos redimidos. O único que possui imortalidade como um dom inerente é o próprio Cristo. Ele pode conceder uma imortalidade condicional aos crentes nele, e como ele mesmo diz, você deve temer a Deus, por quê? Porque Deus pode matar e destruir o seu corpo, a sua alma no inferno. E qual seria a impossibilidade do Todo-Poderoso destruir um corpo e uma alma no inferno? A natureza deste corpo e desta alma teriam que estar acima do poder de Deus para os destruir. Eles deveriam ser sem pecado, porque o salário do pecado é a morte, para ser imortal tem que ser sem pecado. E por que vai ser torturado eternamente se é sem pecado? Não faz nenhum sentido. Muito bem. Vamos agora para o segundo bloco. E neste segundo bloco, peço licença aos nobres para fazer uma propaganda de uma das maiores livrarias da atualidade, a Livraria Teológica. Veja o vídeo. Olá pessoal, eu quero falar para você de algo que tem me chamado bastante atenção. Hoje eu não quero falar de grego, hoje eu não quero falar de teologia, mas eu quero falar de algo que proporciona isso aqui, ó. Gramática de Daniel Beualice, Gramática de Lourenço Estélio Rega, Livraria Teológica. É uma livraria de preço super acessível, ela tem um amplo campo de opções de materiais acadêmicos
e isso facilita muito para aqueles que buscam e às vezes não tem no mercado. Então a Livraria Teológica nunca fica vazia, sempre está disponível para você estar solicitando quando quiser qualquer tipo de material. E o melhor, lá tem todas as gramáticas gregas que eu preciso. Livraria Teológica. Muito bem, voltando aqui ao debate, professor Rafael Rocha, sorridente, bonito, você tem 1 minuto para fazer a sua segunda pergunta, o seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece na hora que você quiser. Bom, beleza. A minha pergunta, obviamente, vai estar fundamentada ainda numa resposta da fala do pastor Ezequiel Gomes. O pastor Ezequiel Gomes falou sobre deixarão de existir, que serão dissipados como fumaça, que Deus irá aniquilar o corpo e a alma na segunda morte dos ímpios. No entanto, pastor Ezequiel, você sabe que a Bíblia, justamente dentro dos textos citados por vossa pessoa, ela é cheia de hipérboles. E o que é uma hipérbole? A hipérbole, obviamente, é uma figura de linguagem que trabalha com a utilização de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Ou seja, essas linguagens que você encontra nos Salmos, que são, ali sim, são termos poéticos sapienciais, e eu já havia dito que existe uma diferença muito grande entre poesia na profecia e poesia nos sapienciais, e quando essas expressões é encontrada no livro dos Salmos, como foi citado pelo meu amado amigo Ezequiel Gomes, e como estudioso, você sabe que nós, principalmente eu, no meu caso, eu lido com a exegese do hebraico, do grego, eu tenho por obrigação saber qual é o texto de narrativa, eu tenho por obrigação saber quais são os textos que se utiliza de figura de linguagem, obviamente, saber a diferença entre poesia nos sapienciais. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esses textos que você citou são, de fato, considerados hipérboles, ou você acredita que são textos citados de forma literal dentro dos sapienciais? Ok. Eu peço que os senhores utilizem apenas o tempo conferido para fazerem a pergunta ou a resposta à réplica. Tempo na tela. Legal, Rafael. Veja, um dos textos que eu citei aqui não é um livro poético, é um livro profético de Obadias, e serão como se nunca tivessem sido. Então, o recurso à ideia de que o livro não é profético, mas é potencial, não funciona nesse e em muitos outros casos. O próprio texto do livro profético de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá, é um texto profético, não poético. Então, já fica claro que o problema não é exatamente esse. Mas eu concordo contigo no seguinte aspecto, de que a Bíblia tem figuras de linguagem, hipérboles e coisas do tipo. E o que garante para você que os textos do tormento eterno é que não contêm as hipérboles? Porque essa é a discussão. E veja, Rafael, eu dou total direito para você fazer uma leitura mais literal de Daniel 12, de Mateus 25, de Apocalipse 20, de Lucas 16, e uma leitura mais suavizada, simbólica do Salmo 37, ou de Mateus 10, 28, ou de outros textos. É óbvio que eu preciso conceder a você esse direito. Entretanto, a gente começa a enfrentar dilemas lógicos em relação a estas coisas. Então, ok, existem esses textos aqui onde textualmente se diz que Deus vai destruir o ímpio, e existe esse texto aqui que vai ter o castigo eterno do ímpio. Ok, como se o ímpio fosse existir eternamente sendo castigado. Vamos dizer que passe essa impressão. Então, veja bem, o que nós estamos discutindo aqui são duas perspectivas igualmente presentes na Bíblia. Não é uma discussão extra-bíblica. E aí, o que acontece? Caso fosse para ser tomado de forma não muito literal, que Deus pode destruir ou aniquilar o corpo e a alma do inferno, a implicação é que Deus não teria poder de fazer algo que não faz sentido ele não poder fazer, caso ele queira. Porque se Deus quisesse, em tese, destruir, aniquilar o corpo e a alma no inferno, não poderia haver barreira para que ele o fizesse. A alma e o corpo de um ser humano não podem ser mais fortes do que o poder de Deus. Esse é o tipo de lógica que a gente o problema lógico que a gente começa a enfrentar. Outra coisa, a palavra de Deus ela é muito clara na conexão entre o pecado e a morte.
O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, esta morrerá. Qual é o sentido de pecadores imortais que precisam ser imortais para serem torturados eternamente? Porque você precisa imortalizar o pecador, seja o diabo, sejam os anjos maus, seja o ser humano ímpio, a besta, o falso profeta que você defendeu, que são seres humanos. Então essas pessoas têm que ser imortalizadas para quê? Para poderem serem torturadas eternamente. Mas a Bíblia diz muito claramente, quem tem o filho, quem tem a vida eterna. Quem não tem o filho, não tem a vida. Você não pode ser torturado eternamente se você não tem a vida eterna. E a vida eterna, por exemplo, a tortura eterna implica vida eterna. Inclusive, que é uma coisa engraçada, vocês chamam de morte eterna aquilo que ninguém morre, que não tem morte nenhuma. É só uma vida eterna num lugar desgraçado. E esse tipo de conceito é complicado. Outra coisa, a implicação lógica que isso conduz é uma malignidade da parte de Deus em manter em existência uma estrutura de realidade na qual as pessoas sofrem eternamente. Atos capítulo 17 diz que em Deus nós existimos. Não pode existir, Rafael, nenhuma esfera de realidade na qual Deus não está presente, senão ele deixa de ser onipresente. O inferno precisa estar em Deus, Deus precisa manter ele, Deus precisa querer que ele exista eternamente nos termos de uma tortura brutal, eterna e infinita. Então Deus mente para as pessoas dizendo que o salário do pecado é a morte, quando na verdade nenhuma delas vai morrer, e Deus vai lá torturar elas eternamente, como alguém que mantém aquelas pessoas naquela condição eternamente. Então, cara, são inúmeros dilemas lógicos, Rafael, que eu respeito a tua leitura do texto bíblico. Só que a tua leitura ela vai ter implicações lógicas que vão ser difíceis da gente lidar. No que tange ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus, à graça de Deus, e inclusive as promessas de Deus de que o mal será aniquilado. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, diz que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Como seria possível que o pecado, que é a coisa mais imperfeita que exista, seja mantido eternamente funcionando no inferno, as pessoas blasfemando, e xingando, e brigando, e odiando Deus, para que Deus tenha a justificativa que ele quer, para queimar esse povo, não é por 1 zilhão de bilhões, de quadrilhões de anos, porque quando chegar isso aí está só no começo, é pela eternidade. Então essas incongruências, na nossa visão, são bastante insolúveis no caso. Muito bem. Professor Rafael Rocha, você tem um momento de fazer uma réplica, seu tempo é 5 minutos, fique à vontade. Seu microfone está desligado. Bom, como sempre, a gente tem e sempre iremos ter essa visão divergente na leitura dos textos bíblicos, mas gostei da postura do pastor Ezequiel Gomes em dizer que ele respeita a minha leitura com relação ao texto, porque a gente, obviamente, tenta analisar cada coisa na sua coisa lá. Então, não tem como querer misturar os papéis. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito sério. A discussão toda, Ezequiel, que nós começaríamos a ter que trilhar para poder chegar aí a uma conclusão mais séria sobre esse nosso diálogo acerca desse assunto é o seguinte. O corpo dos ímpios, eles irão ressuscitar. Haverá uma segunda ressurreição. Mas como será o corpo desses ímpios? Será um corpo normal que eles tinham na primeira vida? Como será esse corpo? Então, a gente já tem que entender. Obviamente, sabemos que o corpo dos salvos será um corpo imortal, porque ele será glorificado. Glorificado. E na glorificação dos corpos, eles também atingirão a que eu chamo de imortalidade absoluta, tá? Existe uma imortalidade parcial e existe a imortalidade absoluta. No entanto, o corpo dos homens que irão ressuscitar após a ressurreição, ele vai ter um certo grau de resistência no tormento, porque eles vão experimentar o tormento no lugar onde seres espirituais, como o diabo e seus anjos,
que não existe um texto, e inclusive se você tiver algum texto bíblico descrevendo que o próprio diabo e seus anjos será aniquilado, será interessante ter esse texto aqui para a gente poder analisar onde seres espirituais serão, de fato, aniquilados. Porque todo o Novo Testamento apresenta o tormento, tá? O tormento do anjo caído e seus demônios. Um tormento gradativo, linear, contínuo, juntamente com aqueles que o seguiram. Mas o que eu acho mais interessante ainda, me detendo em Apocalipse 20:10, eu acho que a gente, sem dar viagens internacionais, interespaciais, poder discorrer sobre uma impossibilidade, uma impossível aniquilação ali, porque o dragão foi lançado aonde já estavam a besta e o falso profeta. Ora, se ao serem lançados no lago de fogo, eles são aniquilados, como ainda restou, sobrou alguma coisa da besta e dos falsos profetas no lago de fogo no momento em que o dragão foi lançado? Tem alguma coisa errada aí. Ou nós não estamos entendendo a estrutura da segunda ressurreição dos ímpios e com que corpos eles foram ressuscitados, porque até mesmo, veja bem, a besta e o falso profeta, eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo, foram lançados vivos, e o texto diz que eles ainda estavam lá. Olha como é interessante. Apocalipse, capítulo de número 19, diz que eles foram lançados vivos. Eu vou dar só aqui a referência, capítulo 19, versículo 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante de Deus seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram seus adoradores amados. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Beleza. Eles foram lançados vivos. E no capítulo 20, versículo 10, diz que eles ainda estavam lá quando o dragão foi lançado. Então, nós não percebemos não conseguimos perceber, eu não consigo perceber que o fogo, né, de tormento do lago de fogo, a saber, a segunda morte, aniquilou a besta e o falso profeta, que foram lançados vivos e que ainda continuavam sendo atormentados, e o próprio texto continua a dizer, né, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, nós temos seres humanos lançados dentro do lago de fogo de dia e de noite. E eu já havia dito, né, no debate nosso lá em São Paulo, no Vejam Só, que, no caso aqui, o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. No entanto, por mais que seja alguém alegue que o Apocalipse está descrevendo essa narrativa com linguagens alegóricas, figuradas, metafóricas, mas essa profecia não se cumprirá alegoricamente, mas literalmente. Então, a gente tem que fazer uma leitura muito séria aí desse texto. E de outros mais. Maravilha. Vamos então agora para parte B do segundo bloco, onde o professor Ezequiel vai fazer a sua segunda pergunta. Seu tempo é de 1 minuto e 30 segundos, fique à vontade. Rafael, você defendeu uma ideia muito doida e muito interessante, assim, do corpo dos ímpios ressurretos, né? Eu quero te dar a oportunidade de escorrer um pouco mais sobre isso. Quando Paulo fala sobre o corpo da ressurreição dos salvos, em 1 Coríntios 15, ele fala um pouco disso, né? Que o corpo carnal é semeado em desonra e ressuscita em glória. Ele tem defeitos, como assim, o nosso corpo mortal, e o nosso corpo imortal, ele é obviamente de uma outra ordem. E você especula, aparentemente, assim, que o corpo dos ímpios, ele vai ser, de alguma forma, parcialmente imortal, né? Não de forma absoluta, como salvos, mas parcialmente, para poder encarar o sofrimento lá no lugar, junto com os seres espirituais e tal. Só que, assim, veja bem, lá em Apocalipse 20, verso 9, diz desses ressurretos na segunda ressurreição: caiu fogo do céu e os consumiu, que a Bíblia diz, tá? Então, como é que você vê esse texto de Apocalipse 20, verso 9? Porque onde que está que o corpo do ímpio ressuscita em glória e não pode ser consumido e aniquilado e destruído? Inclusive, pelo menos uma parcela dos ímpios em Apocalipse capítulo 20 é descrita como sendo consumida pelo fogo que cai do céu.
Eu realmente estou curioso para saber o que você pensa a respeito. Maravilha, professor. Rafael Rocha, você pode dispor de 5 minutos para responder. Fique à vontade, comece quando quiser. Beleza. E veja bem, o texto que você cita aí, só para pegar a citação a citação do Ezequiel, qual é o texto aí? Apocalipse 19, o quê? 20, verso 9. Capítulo 20, verso 9. Beleza. E, porém, desceu fogo do céu e os consumiu. 29. Beleza. Só para pegar aqui. Elton, dá para te compartilhar a minha tela aí, ó? Dá. Beleza. Ok. Só compartilhar a tela aqui. É um pouco mais didático. Coloca aqui, compartilhamento de tela. Pronto, tem uma tela sua aqui que só precisa... Tá. Não, eu vou compartilhar ela. É porque a minha internet aqui do computador não tá legal. Agora, beleza. Entrou. Vamos lá. Vamos colocar aqui para ficar mais visível, mais didático, mais, obviamente, vamos lá. Tá aí compartilhado. E vamos ver aqui, consumiu. Consumiu. Esse consumiu, será que ele tem o sentido de aniquilar? Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, estou usando aqui o software bíblico Logos 10, e a palavra catestio, né? Consumiu pelo comer, devorar, de pássaro, de um dragão, de um homem comendo pequenos livros, metáfora, devorar, desperdiçar, esbanjar, substância, devorar, apropriar-se, força, bens, viúva. Então, isso aqui já aqui no Strong, beleza? Que é o mais básico de todos. Eu estou pegando do básico, vou avançar um pouquinho mais. Vou pegar aqui o William Carin Taylor, que fala como inteiramente devoro, gasto, esbanjo, tá? Mas não tem esse sentido aqui, nessa parte aqui de cima, tá? Vou pegar aqui na parte que eu estou colocando aqui, ó, como inteiramente. Então, caiu o fogo do céu e os consumiu inteiramente, né? É como se uma linguagem, obviamente, mais uma vez eu acredito ser uma hipérbole, uma linguagem de exagero, para descrever que eles foram totalmente vencidos e destruídos. Então, inclusive, é uma palavra que pode ser também traduzida como devoro, como gasto e até esbanjo, como se fosse algo assim mais superlativo, né? Hiperbólico, por assim dizer. Então, eu entendo aqui muito claramente, tá? Só parar aqui de compartilhar, tá? Eu entendo muito claramente que esse consumiu aí, ele, na verdade, pastor Ezequiel, não tem esse sentido de aniquilar, mas de vencê-los inteiramente, de vencê-los completamente e esbanjar. Inclusive, essa palavra pode até ser traduzida como esbanjar uma vitória sobre seus inimigos. É um triunfo tão poderoso do Messias, né? Isso aqui você está citando aí o relato da guerra de Gog, príncipe de Magog, que aparelha as nações, essas nações se rebelam contra o governo do próprio Cristo do milênio, e Cristo os vence e os consome. Esse fogo do céu que caiu os consumiu, é porque a linguagem, aqui sim, fogo, tem uma linguagem de juízo, tem uma linguagem de juízo divino para consumir, ou seja, para triunfar e vencer inteiramente e esbanjar a vitória e o poder do Messias sobre seus inimigos. Então, sim, não vejo ali nesse texto essa perspectiva de aniquilação. Mas a questão que a gente ainda precisa nos pautar é com que corpo estes ímpios serão atormentados no lago de fogo. E eles vão participar de um sofrimento que é preparado para seres espirituais, para o diabo e seus anjos. Então, eu tenho a profunda certeza que esses corpos não serão os mesmos corpos que morreram, viraram pó, e na segunda ressurreição serão ressuscitados e terão a transformação em alguma essência desse corpo que irá ter um nível de suportabilidade que seres espirituais terão que passar. Quer dizer, eles estarão ali de dia e de noite
pelo século dos séculos. Olha a expressão, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, a gente já tem aqui a expressão contínua. E que corpo é esse? Então, obviamente, é interessante a gente chegar a essas conclusões e eu me curvo humildemente à Escritura, que não me apresenta a revelação do todo, né? Eu me curvo à minha limitação em compreender certas situações. Professor Ezequiel tem 5 minutos para a réplica, fique à vontade. Pô, eu queria ter 15 minutos agora de réplica, não para o mal do Rafael, mas porque tem muita coisa para falar. Mas veja bem, Rafael, o termo grego lá em Apocalipse 20, verso 9, ele acontece em muitos outros contextos da Bíblia, tá? Vou tentar mostrar para você aqui, tá no software BibleWorks, está aberto aí, você vê as muitas ocorrências desse termo, tal, etc, etc, etc. E uma das ocorrências mais curiosas é em Ezequiel, capítulo 28, verso 18, que alguns entendem que fala do diabo, né? E aí, como é que o texto é descrito lá? Em Ezequiel, capítulo 28, verso 18. Aí a Bíblia diz assim para nós, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. E aí diz assim, ó. Fala lá, tu eras querubim da guarda, desde o dia que você foi criado perfeito, achou iniquidade em ti, etc. E no verso 18 diz assim, pela multidão das tuas iniquidades e injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, porém, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre os olhos de todos que te contemplam. Naturalmente, existem teólogos que acham que o texto aqui fala do rei de Tiro e não de Satanás. Eu respeito quem pensa dessa forma. Mas aqueles que entendem que aqui é Satanás, aqui está a promessa bíblica de que Satanás vai ser destruído, porque aqui o termo consumir, que você traduz aí como comer, vencer, completamente esbanjar, ele é explicado. Olha só, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, igual o texto de Apocalipse, caiu o fogo do céu e os consumiu, te reduzindo a cinzas sobre a terra. É um fogo que, de fato, consome os ímpios. E isso está de acordo com a linguagem o quê? De Malaquias, capítulo 4, que diz lá o texto bíblico. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. O fogo vai cair e não vai restar nem raiz nem ramo. Essa própria noção das cinzas está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Que Sodoma e Gomorra foram reduzidos a cinzas, colocados como exemplo do fogo eterno, de acordo com Judas, no texto paralelo. Então, ser reduzido a cinza é ser destruído, aniquilado e tudo mais. E veja bem, também em Marcos capítulo 1, verso 24, quando o demônio ou um diabo, lá um anjo de Satanás, encontrou-se com Jesus, ele faz uma pergunta muito interessante. Assim, ele diz, ô Jesus, você veio nos destruir? Se o demônio fosse indestrutível, não seria muito legal ele falar nesses termos com Jesus, né? Esse termo destruir, apolessai, ele acontece em Marcos 9, 22, no sentido de morrer. Então, o que acontece? O próprio demônio, quando se encontrou com Jesus, ou um próprio anjo caído, perguntou para ele, você veio me matar? Não existe demônio imortal. E o termo grego lá, em Apocalipse 20, verso 9, caiu do fogo do céu e os consumiu, é o mesmo que fala do diabo como sendo reduzido a cinzas, é o mesmo que fala de Malaquias 4, que fala desse dia que arde como fornalha, que não vai deixar nada para o dia seguinte, vai queimar tudo, tanto a raiz quanto os ramos. E veja, o próprio diabo, quando se encontrou com Deus, um próprio demônio, você veio me matar, você veio me destruir. Nenhum pecador é indestrutível. Até porque quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, se o diabo é um mentiroso, é um assassino, é um pecador, por que ele seria imortal? Inclusive porque a Bíblia diz, a gente já leu lá em 1 Timóteo 6, Jesus, Deus, é o único que possui a imortalidade. Não faz o menor sentido a gente atribuir imortalidade ao diabo, imortalidade aos ímpios, para que eles sofram eternamente. E aí sim, os textos que você evoca em ampla medida aí, Daniel 12, Mateus 25, Apocalipse 20 e Lucas 16, devem ser lidos de forma mais simbólica, mais em termos de hipérbole,
Porque não tem como coadunar as duas ideias. E por que o diabo e os pecadores seriam imortais? Entende? Não faz sentido e não dá para defender isso. Então, acho que fica bem claro que sim, a Bíblia coloca claramente que o diabo está fadado à destruição, à condenação, inclusive à morte, em termos absolutamente claros, lá em Ezequiel 28, lá em Marcos capítulo 1, verso 24, e não tem muito para onde fugir, claro. Tem o direito de traduzir, entender os textos de uma outra forma, mas no final das contas, a nossa visão é absolutamente colocada no texto bíblico. Maravilha, muito bem. Professor Rafael Rocha poderá, neste terceiro bloco, vamos para o terceiro bloco. E sempre de um bloco para o outro, faço uma propagandazinha, tá, gente? E agora é a minha vez de fazer a propaganda. Se você quer estudar grego, koiné, com professor Elton, que sou eu, basta você entrar em contato com o número que está na descrição desse vídeo e se matricular no curso que é pelo Instituto Hebraectim, tá? Hebraectim é um instituto novo que eu fundei, obviamente, e aí a gente tem formação em grego koiné, um dos melhores cursos da atualidade, aonde você vai ser capaz de ler diretamente, tanto no uncial, quanto também no texto comum grego koiné, e fazer análise morfossintática. E para você entender um pouquinho da nossa ementa, aí está um pouco introdução à história, alfabetização, transliteração, aí temos todas as declinações, e também aquelas que são regidas por casos, obviamente, e temos os aspectos verbais, sintaxe, e temos interpretação textual. Tudo isso em um só lugar. Se você quer aprender, a responsabilidade é minha de lhe ensinar. Formação em grego koiné pelo Instituto Hebraectim. Seja bem-vindo. Basta clicar no número da descrição e fazer parte. Agora, em janeiro, nós estaremos reiniciando as aulas. Lá pelo dia 30, dia 20, praticamente em fevereiro, né? Bem, vamos continuar o debate. Ezequiel, não. Professor Rafael Rocha, você tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a sua última pergunta deste último bloco. Seu tempo já está na tela, fique à vontade e comece quando quiser. Só compartilha meu computador, Elton, por favor. Certo. Já está aí, beleza? Veja que, claro, com todo respeito e consideração, o pastor Ezequiel Gomes usou o termo grego katertios, usou de forma equivocada com relação a trazer uma aplicabilidade de aniquilação. Existe 15 ocorrências, tá? Dessa palavra aqui. Olha aí, pastor Ezequiel, 15. Esse aqui é um giro, nesse meu software, ele dá um giro de 360 graus em todo o Novo Testamento grego e pode ser traduzido como desperdiçou, consumirá, devore, devoram, devorei, devora, devorar, devoram, devorais e comeram. Então, essa aqui é a palavra consumiu lá, caiu fogo do céu e consumiu. A palavra consumiu de Apocalipse 29, que é o texto que você citou, trazendo uma perspectiva de aniquilação, tá? Ela colocar aqui, olha, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves do céu e a comeram. Ora, as aves do céu comeram, mas, obviamente, aquilo que comeram entrou no interior das aves que a devoraram, numa figura de linguagem da parábola, mas não tem o sentido de aniquilar. Eu poderia usar muitos outros textos. Ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas. Então, a mesma expressão, devorar, não tem sentido de aniquilar. Tá? Nós podemos pegar aqui o texto aqui, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens por meretrizes, não tem o sentido de aniquilar os bens, mas de fazer com que esses bens pudessem ser repassados de um lugar para o outro de forma injusta. Okay. Então, eu teria tanta coisa para falar aqui, eu não sei por que ficou esse padrão de pergunta, você pergunta entendeu e resposta. Ezequiel Gomes. Seu áudio está desligado. Eu acho que precisa fazer a pergunta. Pode dar um tempinho a mais para ele fazer, não tem problema. Não tenho como dar tempo. Eu vou dar só a oportunidade dele perguntar de forma objetiva. Pode perguntar, professor Ezequiel? Professor Rafael? Eu vou perguntar. Bom, pastor Ezequiel, o mesmo texto que você usa para consumiu em Apocalipse 29, para dizer que o diabo foi consumido, aniquilado ali, é a mesma expressão grega que se encontra para o próprio Cristo em João 2,17. Lembrar os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá.
eu pergunto, Jesus foi aniquilado por ter qualquer tipo de ciúme pela santidade da grande casa de Deus? Então é uma palavra grega que, inclusive, pode ser aplicada a Cristo. E aí? Tempo na tela, 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Legal. É assim, Rafael, o fato das palavras poderem ser traduzidas de múltiplas formas não invalida o meu argumento. Pelo contrário. Dentre os sentidos dos termos que do termo que a gente está discutindo, que você leu, existe lá desperdiçar, comer, devorar e, entre eles, consumir. A noção de que eles foram consumidos, ela, sim, traz um quê de destruição, de aniquilação, né? Inclusive, diferentemente do que você está dizendo. Você, por exemplo, coloca que o verbo desperdiçar, no caso, teria uma implicação não aniquilacionista. Pelo contrário. Eu tenho R$1, eu gastei R$1 como prostituta, eu não tenho mais R$1. O real deixou de existir na minha conta, no meu poder. Então, eu não tenho mais ele. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que desperdiça a sua vida não tem mais a vida. Entende? Não tem como, não, essa vida só trocou de um lugar para o outro. Não, então você não desperdiçou a vida, você está com a sua vida em um outro lugar. Mas, enfim, o grande ponto, Rafael, é que assim, o argumento que eu fiz aqui, ele é absolutamente simples e tranquilo. Esse mesmo verbo é usado na Septuaginta em Ezequiel, capítulo 28. Para falar desse ente que era um querubim, perfeito nos seus caminhos, isso não se aplica ao rei de Tiro, que nunca foi perfeito em caminho nenhum, e que se achou iniquidade nele, né? E etc. E, tal. E claro, alguns vão dizer que o texto é simbólico, mas eu fiz a leitura de que o texto é simbólico. E no verso 18 se diz que Deus fez sair do meio dele um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas. Então, veja bem, essa mesma linguagem está em Malaquias capítulo 4. Que vai ser o quê? Consumido, destruído, não restará nem raiz, nem ramo dos ímpios lá em Malaquias capítulo 4. Então, a minha leitura do texto ela é absolutamente plausível, ela é absolutamente compreensível. Mas existem outras versões e visões e traduções possíveis. É verdade, como todo e qualquer texto. Todo e qualquer texto pode ser traduzido de mais de uma forma, mesmo quando a gente estava discutindo a polime lá em Mateus 10, 28, né? Temei aquele que pode destruir, aniquilar o corpo e a alma no inferno. Alguns traduzem de uma outra forma para suavizar a imagem da aniquilação e da destruição do corpo e da alma. Mas nada disso diminui o que eu aqui estou afirmando. Muito pelo contrário. O que aqui está dito é uma das acepções do texto vai na direção da aniquilação. Essa é, no mínimo, uma hipótese. No mínimo. E por que não seria possível aniquilar os ímpios? Eles teriam imortalidade em si mesmo? Aí o texto de 1 Timóteo cai por terra. Cristo é o único que possui imortalidade. Não, todo mundo possui imortalidade, até o diabo, até o ímpio, até o abesto, o profeta, todo mundo. O mais bobo entre nós é imortal. E, inclusive, nem Deus pode destruir nem nosso corpo, nem nossa alma. Então, não é por aí, Rafael. E tudo bem. De fato, a gente pode ler os textos de múltiplas formas, mas a gente não pode negar que a leitura aniquilacionista é natural e normal no texto. Entende? Não há como escapar disso. Essa é a verdade. Ainda tem 1 minuto e 30 segundos ainda. Beleza, podemos continuar. Outro ponto importante de tudo isso é que o que a gente está discutindo aqui não é uma mera discussão de tradução de termos específicos. Por detrás de todas essas questões, existe uma mentalidade mais ampla e mais profunda. E, no final das contas, na visão imortalista e do tormento eterno, simplesmente conduz à negação da morte. Então, o ser humano pode pecar e não vai morrer, pelo menos não em sentido real e literal. O diabo pode pecar que não vai morrer em sentido real e literal, para que uma fantasia de tormento eterno das pessoas e do diabo, etc. e tal, venha a ser vista como a maior realidade do mundo, quando, no final das contas, a que isso conduz? Simplesmente a pregação de que Deus é maligno e de que as pessoas devem ter medo do inferno. Também tem um pouco a ver com a gênese do uso teológico dessa doutrina ao longo da história cristã, onde muitas pessoas vieram a servir a Deus por medo e não por amor, não por fé,
não por gratidão em função da graça e da salvação e etc. e tal. E, de fato, isso é uma coisa assim, lamentável. Não há muito o que acrescentar em relação a isso. A doutrina do tormento eterno cria problemas absolutamente graves para aqueles que a defendem. Maravilha. Professor Rafael Rocha, você tem 5 minutos para replicá-lo, caso não concorde com sua resposta. Seu tempo está na tela, fique à vontade. Se o áudio está desligado. Bom, continuando a analisar, né, a citação interessante, compartilha meu computador aí, por favor. A gente vai ver aqui, pastor. Estou usando agora, né, o meu segundo programa aqui, que é o programa do BibleWorks 10, que você tem aí, eu tenho ele aqui. Então, por exemplo, Apocalipse 29 pode ser traduzido pela BRP como devorou, pela Almeida Revista e Corrigida como devorou, tá? Ela pode ser também traduzida pela SBP, Sociedade Bíblica Portuguesa, como caiu fogo do céu que os devorou. A única que usa a expressão até esse dado momento aqui no BibleWorks 10 é a Almeida Revista Atualizada, que usa a expressão os consumiu. Mas Deus enviou fogo do céu que os devorou, segundo a RCS. Também a King James, tá? Também usa a expressão aqui, devorou. Também nós temos aqui a Almeida Corrigida Fiel, usa a expressão devorou. E existe outras aqui, ó, como essa aqui inglesa, tá? A NIB usa a expressão também devorou, tá? A expressão inglesa devorou. E também nós temos aqui a NIV, tá? Que usa também a expressão inglesa devorou. E, obviamente, independentemente da forma como vai ser aqui, ó, somente a NJB usa consumiu, tá? Em inglês aqui. Então, uma coisa interessante é que, independentemente da forma como realmente pode ser traduzida essa palavra grega, mas não tem o sentido de aniquilar. Veja bem, caiu fogo do céu e os devorou. Ora, o sentido ali de os consumir é de os vencer, literalmente. É uma hipérbole, eles venceu, e a vitória só será completa nesse triunfo, não é quando caiu o fogo do céu, né, que é a forma com que o poder divino, sobrenatural, vindo do alto, venceu aqueles que estavam se levantando contra o governo do Messias, de baixo para cima, por assim dizer, mas é quando eles são lançados dentro do lago de fogo. Então, Jesus acabou vencendo. E aqui, para mim, está resolvido. Aqui, para mim, está resolvido em Apocalipse 29. Está resolvido tranquilamente. Agora, por exemplo, o texto que você usa lá, aquele texto lá, que Deus, né? Por exemplo, você pode usar aqui a expressão que... Qual é aquele texto que você usa lá do corpo e da alma, né? Mateus 20, né? Qual é o texto lá que você usa? 10, 28. Pode... Hein? 10, 28. 10, 28, beleza. Você usa aquele termo lá, 10, 28. Vamos analisar aqui uma coisa interessante nesse texto, tá? Em Mateus 10, 28. A palavra pode fazer perecer, tá? No inferno, tanto a alma como o corpo. Tem um contraste aqui. Não temais os que matam o corpo. Olha aí, a palavra matar o corpo e não pode matar a alma. Veja que a palavra matar o corpo e matar a alma é diferente da palavra perecer no grego, tá? É diferente, por assim dizer, a construção. Porque o sentido de matar aqui, você pode pegar aqui no léxico de William Karen Taylor, né, que não tem esse sentido de mera aniquilação, né? Tem aqui, até o sentido aqui o seguinte, olha, coloquei aqui mato, indicando a culminação da gravidez de um parto, mostra a generação, Deus reúne-se figuradamente masculinas e femininas no nascimento e tal, quer dizer, simplesmente mato, não tem esse sentido de aniquilação. No Strong, a gente percebe a mesma coisa, mato, o que seja de toda e qualquer maneira, destruir, deixar perecer, uma metáfora, olha aqui,
metáfora, extinguir, abolir, metáfora, punir com morte, privar de vida espiritual e obter sofrimento no inferno. Olha aqui, ó, metáfora, não tira não, deixa aí. Eu estou falando que isso aí, ó, está se tratando de uma metáfora, tá? Tá aqui, eu até grifei aqui, ó, metáfora, extinguir, abolir, punir com a morte, privar de vida espiritual e obter sofrimento no inferno. E essa expressão também pode ser usada de forma metafórica e não literal. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Em Mateus 10, aqui, 36, porque os léxicos também podem definir como uma metáfora e não algo literal. Ok. Muito bem, nesta ocasião, terminando a réplica ao professor Rafael Rocha com uma pergunta, mas é momento em de o professor Ezequiel fazer sua pergunta, dispondo assim de 1 minuto e 30 segundos. Na etapa final, no bloco 3, parte B, professor Ezequiel tem 1 minuto e 30 segundos. Fique à vontade, comece quando quiser. Vamos lá. Vamos terminar, então, com a revelação bíblica clara, explícita e direta a respeito do destino do diabo, lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14, né? Que diz lá: visto, pois, que os homens têm participação comum de carne e de sangue, também destes ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aqui a palavra de Deus declara, de forma absolutamente clara e cristalina, que o diabo será destruído em função da morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo garantirá a destruição do diabo. O termo destruir aí, ele é repetido em muitos contextos de que, né, é algo que deixa de existir. Por exemplo, Jesus Cristo destruiu a morte ao ressuscitar dos mortos. Então, Jesus Cristo vai existir para todos sempre, sem nunca mais, sob nenhuma hipótese, morrer. E a gente poderia citar inúmeros outros textos nessa mesma acepção. Então, como é que você lida com a revelação bíblica clara, específica e direta que prega a destruição de Satanás? Que para ele ser atormentado eternamente, não dá para ser destruído, né? Tem que existir em algum lugar. Ok. Dispondo de 5 minutos, professor Rafael, fique à vontade. Compartilha meu computador aí, Elton, por favor. Vamos lá. Eu vou primeiro fazer essa exposição, que está fundamentada numa chave linguística, tá? Aqui a gente vai, obviamente, vou até aumentar um pouquinho mais aqui, tá? Isso aqui é uma chave linguística do grego. Vou aumentar para ficar um pouco mais visível aqui. Bom, aqui em vez de que com acusativo, né, nós temos aqui a expressão grega diante de alguém. O primeiro está no imperfeito subjuntivo, proibido. O segundo, imperfeito, alma, sede, portadora da vida, supraterrena. E aí, nessa obra diz aqui, aquele que pode arruinar, entregar à destruição, isto é, Deus. Tanto quanto também na guiena no inferno, também sem um artigo. E com a introdução a uma pergunta, esperar a resposta, é claro. Então, aqui, até mesmo a chave linguística não deixa muito bem claro essa questão de aniquilação nesse texto. Mas simplesmente o fato que está bem aqui, ó, aquele que pode arruinar, entregar à destruição, isto é, Deus. Mas entregar à destruição é vencer alguém. É vencer alguém e fazer com que essa pessoa não tenha mais o poder de se levantar. Então, destruir. Você usou a expressão lá, o diabo. O diabo será destruído? Será destruído. Como? No lago de fogo. É a segunda morte. É a segunda morte. Por que a segunda morte? Aí alguém pode dizer, não, mas espera aí, mas a morte e o inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo, né? Ou a morte ou o mundo dos mortos, né? Hades também tem esse significado. Vão ser lançados dentro do lago de fogo. Ora, é expressão para se dizer que Deus ali estará destruindo a morte.
e a morte não terá mais domínio na existência do mundo recriado, porque após Apocalipse 21 ali, nós estaremos entrando ali na era eterna do novo céu e de uma nova terra. Então, no novo céu e de uma nova terra não haverá mais morte. Por que que não haverá mais morte? Porque a primeira morte foi destruída dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, e os justos em Cristo, aqui que está a pérola, os justos em Cristo, com seus corpos glorificados, desfrutando da imortalidade, não irão mais perecer. No entanto, nós percebemos que o dragão, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo e estarão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, nem sempre, às vezes, a gente quer usar a expressão, poxa, tem que aniquilar. É pulverizar. A palavra não era nem para se aniquilar, é pulverizar. É deixar de existir. É destruir qualquer possibilidade de existência após o lago de fogo. E será que é bem isso que a Escritura quer nos dizer? Eu acredito que não. Eu acredito que o lago de fogo é o ápice do sofrimento contínuo por toda a eternidade. Entendeu? Porque em algum lugar da eternidade, esse lago de fogo será um instrumento de justiça divina. A gente fala muito de punição, mas é a justiça de Deus para aqueles que se rebelaram contra ele, não aceitaram o governo do Pai, não aceitaram o governo do Filho no milênio, né? Porque o próprio dragão irá reunir Gog e Magog para se rebelar contra o governo do Cristo, e ali, obviamente, ficarão como exemplos, né? Como praticamente inimigos vencidos em campo de batalha e serão instrumentos de justiça por toda a eternidade. Então, eu acredito que é assim que acontece, né? Assim que acontece. Esse aqui é o meu posicionamento com relação a isso. Você entendeu? Tem 45 segundos. Bom, é isso que eu já havia falado, entendeu? Para mim não tem problema nos restos os 30 segundos em diante. Eu já finalizei aqui o meu pensamento. Para mim funciona como acontecia, né? Às vezes os reis do outro passado, só fazendo aqui o retrospecto histórico, aproveitando aí um pouquinho, quando eles venciam o inimigo, os reis do Oriente Próximo, eles às vezes deixavam estes inimigos mortos em campos de batalhas, ficavam lá, alguns eram até pendurados, como fizeram com a cabeça do rei Saul, que foi pendurado na casa de Dagon. Ou seja, os reis, eles têm essa mentalidade. Então, aquela influência divina, de governo divino sobre a cultura do Oriente Próximo, pode ser aplicada como pano de fundo no Novo Testamento. Maravilha. Professor Ezequiel terá 5 minutos para fazer uma réplica da resposta do professor Rafael, caso não esteja concordando. Você tem 5 minutos, comece quando quiser. Rafael, eu, assim, queria muito que você tivesse comentado o texto de Hebreus 2,14, porque é fim da linha, cara. Para destruir aquele que tem o poder da morte e saber o diabo. Esse termo, ele é traduzido e usado em muitos contextos no Novo Testamento, enfim, na Septuaginta. Vou ler alguns deles aqui para você. Então, 2 Tessalonicenses 2,8. O Senhor Jesus matará o ímpio com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Né? É bem legal, bem interessante. Outras formas do texto colocar aqui: o último inimigo a ser destruído é a morte, é a destruição. 1 Coríntios 13:8 traduz esse verbo como desaparecer, ou como passar. Então imagina assim, o que Jesus vai fazer com o diabo? Vai fazer ele desaparecer, vai fazer ele passar, vai destruir ele. Deus, o alimento é para o estômago para o alimento. Mas o Senhor destruirá ambos. E é isso, esse é o destino ao qual a Bíblia diz que vai o diabo, entende? O diabo não tem imortalidade, ele não tem vida em si mesmo, ele não vai reinar no inferno e nem ser torturado no inferno, porque é como disse 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Só vai sobrar o que é perfeito. Apocalipse 21, verso 4, e já não existirá a morte. É
isso, irmão. Tipo, não vai existir um lugar, um local onde o diabo imortal e as pessoas todas imortais sofrem imortalmente em pecado infinito para satisfazer fantasias das pessoas na leitura bíblica. Alguns dos textos que você interpreta, algumas das formas que você interpreta alguns textos são mais plausíveis do que outros. Mas as conclusões, no que no final das contas implicam, a imortalidade de Satanás e dos ímpios e dos seres humanos ímpios e tudo mais, são indefensáveis. Por exemplo, a noção lá, a maioria das traduções bíblicas diz que fogo do céu caiu e os devorou, não os consumiu. É a mesma coisa. Devorar e consumir nesse aspecto é a mesma coisa. O verbo devorar, ele não carrega a implicação de que aquilo não é consumido. Inclusive, pelo contrário. Quando você come uma coisa, ela deixa de existir na forma como antes que você a comeu, para se tornar uma outra coisa, para deixar de estar disponível naquela direção. E aí a imagem é poética, óbvio, é como, sei lá, um dragão devorando o negócio, destruindo aquele negócio. O termo é usado, inclusive, de muitas formas, quando fala em Daniel 7, usa esse termo, né? E o quarto animal devorará a terra e coisas do tipo. É óbvio que há acepções e percepções simbólicas e não literais dessas coisas. Não precisa significar necessariamente mastigar e engolir. Mas o fato é, o fogo cai do céu e os engole, os destrói, os aniquila, os consome, os devora. Essa é a imagem bíblica. E o que é no final das contas? Jesus vai destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Existir eternamente é o oposto de destruir. Você não pode ser destruído e continuar a existir, porque senão você não foi destruído, né? Existem acepções menos literais do verbo destruir? Existe, sei lá, o Corinthians destruiu o Palmeiras. Na verdade, no contexto atual, está mais fácil o Palmeiras destruir o Corinthians, para dizer que um venceu o jogo do outro. É possível, mas não é disso que aqui está se tratando. Aqui está se tratando de uma coisa absolutamente essencial em relação ao plano de Deus para com a eternidade. Lá em Mateus 25, inclusive, que é o texto que você gosta. Uns vão para a vida eterna, outros para o castigo eterno. O que é esse castigo? É não viver a vida eterna. É perder aquilo que eles poderiam ter caso não tivesse se rebelado. Satanás viveria eternamente caso não tivesse rebelado. Os ímpios viveriam eternamente caso tivessem aceitado a graça de Cristo e tudo mais. E eles não vão viver eternamente. Esse é o castigo, não é algo do tipo assim, eu sou indestrutível e imortal em mim mesmo, e agora eu vou ser torturado eternamente, porque as pessoas tenham medo de vir aqui para onde eu vim, para que elas possam dar o dízimo, ir na igreja e estudar a Bíblia. Não tem nada a ver com essas coisas, cara. E no final das contas, o que implica tudo isso é uma visão antropológica falsa, uma visão falsa em relação à morte, em relação com o pecado, e uma imortalização de Satanás e os ímpios que não faz nenhum sentido. A Bíblia prega a destruição de Satanás e de tudo que é dele. Maravilha! Muito bom o poder da síntese. E bem, senhoras e senhores, agora nós vamos para as considerações finais, né? Vamos ver aqui o que é que eles vão dizer nessas considerações finais, também podendo dispor aí de 2 minutos, dessa vez, 2 minutos para ambos, para suas considerações finais, começando pelo nosso querido professor Rafael Rocha, que foi o que iniciou o debate. Tempo na tela para suas ponderações finais. Beleza, só compartilha meu computador aí de novo, por favor. E dentro do texto de Hebreus 2,14, citado pelo pastor Ezequiel Gomes, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, obviamente Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A nova chave linguística de grego, produzido por 2 linguistas gregos alemães, diz que não tem uma única possibilidade de definição para o termo grego aqui. Mas olha aí que está grifado de amarelo. Tornar sem efeito, tá? Aí não é só o sentido de aniquilar. Anular, aí ele coloca aniquilar, ponto e vírgula, abolir. Então, o que foi que Jesus veio fazer? Que por sua morte não somente destruísse aquele que tem o poder da morte. Ora, ele tem que
fazer com que aquele que tem o poder sobre a morte, ele perca o efeito de ter esse domínio. É tornar sem efeito, é anular o domínio daquele que tem um domínio sobre a morte. Por quê? Porque quando Jesus anula aquele que tem um domínio sobre a morte, ele triunfa com a vida. Então, ele, de uma certa forma, ele usa a tradução possível, é abolir, tá? Aqui é a nova chave linguística do Novo Testamento grego. Deixa aí na tela aqui, ó. Se você quer a referência, eu vou colocar aqui a capa para vocês verem que chave linguística é essa que eu estou me utilizando aqui, fundamentada aqui em Hebreus 2:14, tá? Vou colocar só aqui, ó. Tá? Essa aqui é a nova chave linguística que eu estou usando aqui, para vocês verem. Então, não tem uma única definição. É engraçado que ele, comentando esse texto, ele poderia colocar, não, aniquilar, mas ele colocou anular, colocou sem efeito e colocou abolir. 4 possibilidades são possíveis por causa do campo semântico. Então, agradeço a todos aí, né, a participação. Obrigado, Ezequiel. Tamo junto, parceiro, misturado. Você é um cara aí muito respeitoso, muito educado, né, muito parceiro, tamo junto aí. Pode ser que olhe outro debate nosso lá em São Paulo, em nome de Jesus. Maravilha. Vamos aqui ouvir agora as ponderações finais também do nosso querido Ezequiel Gomes. Tempo na tela. Rafael, o campo semântico do termo ali em Hebreus 2, verso 14, não muda nada o que foi dito. A noção de tornar sem efeito, anular, aniquilar e abolir, todas conduzem à mesma conclusão. O diabo foi tornado em nada. Ele foi tornado naquilo que ele não vai mais poder exercer aquilo que ele exerce enquanto ele existe. Ele vai ser destruído, ele vai ser, inclusive por ser destruído, ele vai se tornar sem efeito, ele vai ser anulado, ele vai ser abolido. Porque esse é o sentido da ideia. Você não tem como tornar ele sem efeito, você anular ele, você abolir a sua atuação sem o aniquilar, entende? Você não tem, se ele continua existindo na forma e nos termos em que ele existe, ele continua exercendo aquilo que ele de fato exerce. E o sentido de aniquilação e destruição dele ali é uma coisa absolutamente clara, até porque tem a ver com a noção do salário do pecado como a morte. Satanás não pode ser imortal sendo um pecador. Isso é um contrassenso. Jesus, Deus, é o único que possui a imortalidade. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Não é tipo assim, quem tem o filho vai ter uma vida boa e quem não tem o filho vai ter uma vida eterna ruim. Não é isso. É o oposto. Não vai ter. Esse é o castigo eterno. E os textos que implicam uma certa noção de tormento e sofrimento eterno são, de fato, hiperbólicos e simbólicos e não devem ser tomados literalmente, face aos outros muitos textos bíblicos que declaram o contrário explicitamente e tudo mais. Então, Rafael, muito gostoso falar contigo. Você é um cara muito legal. Vem para São Paulo, sim, vamos se encontrar. Voltamos aqui também no Arena, bater esse papo. Eu agradeço por você ter vindo de última hora também, a gente sabe que não é fácil, e que a graça do Senhor venha ser abundante na sua vida. Né? Até peço desculpa a vocês também, que hoje eu debati, eu tô meio desanimado, meio xoxo. Tô meio xoxozão, mas tá tudo certo. Você é um cara fera, deixa eu abençoar. Maravilha, gente. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui na Arena Apologética, tanto do Ezequiel Gomes quanto do professor Rafael. E agradecer a você que esteve conosco até agora. Não teve perguntas em superchat, ninguém mandou superchat fazendo perguntas, então é isso, não tendo superchat, né? Houve apenas uma pergunta aqui para o professor Rafael Rocha. O tempo de pergunta e resposta, gente, é 1 minuto. Vocês querem assim mesmo? Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui essa pergunta aqui. Pergunta ao professor Rafael, quem vai administrar o inferno eterno? Quem vai administrar o inferno eternamente? O gerente geral. Eu estou tossindo aqui muito, gente. Então, professor Rafael, você tem 1 minuto. Espero que você não passe esse tempo, tá? Senão puxa a tua orelha. Quem vai administrar o inferno? O criador dele. O criador dele. Eu estou respondendo de forma óbvia e objetiva. Quem vai administrar o inferno é o criador dele. Quem foi o criador do inferno? O Todo-Poderoso. O inferno nada mais é do que a justiça de Deus para o pecado do homem. Agora, antes do Edson fazer essa pergunta, eu vi um internauta dizer assim, poxa, eu vou aderir à aniquilacionismo do pastor Ezequiel Gomes, e eu vou beber, fumar, me drogar, me prostituir, porque tudo que eu temo é a dor pelo meu pecado e minha transgressão. E, no fim, eu vou ser aniquilado
e não vou ter dor nenhuma por toda a sacanagem que eu fiz. O cara colocou isso aí. Era por eu ter colocado. Rapaz, é muita graça. Esses caras são sem noção, rapaz. Eu vou Esses conversar caras com vocês. Se vocês quiserem escolher um tema específico para debater aqui na Arena os dois, a gente pode ver isso na próxima live, tá? Os caras são Tá bom? sem noção. Então, Brasil, já fiz a propaganda do grego, então é isso aí. Eu quero terminar convidando os dois amados a comigo dizerem uma só voz. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Obrigado, meus queridos. Valeu. Obrigado a você do chat e estamos aqui Vamos junto, encerrando pessoal. Vai lá. a live. Fiquem todos com Deus e até a vinheta. Rehares kai erene tu queriu e Jesus Cristo Adel foi mu. Solta a vinheta.